quando a gente começa e vê que a pessoa está com muito medo, qual que é o primeiro foco que eu trato? Medo. Porque o medo, geralmente, Fael, não é dessa vida, é de outras vidas que ela traz esse medo. Porque às vezes a pessoa trabalhou com magia em outra vida e se deu mal. A pessoa via espírito e achavam que ela era louca, internou a pessoa. Então, é esse tipo de medo que a gente tem que entender. Será que é um medo dessa vida? Ou será que o medo dela, ela trouxe de outra vida por coisas que ela já passou e está passando aqui agora e de repente aciona um gatilho mental para ela lembrar daquela vida, né? Então, é isso que a gente trata. E o medo tá em tudo, né? Então, a pessoa tem medo de ver espírito, a pessoa tem medo de ficar doente, a pessoa tem medo de. Muitas pessoas falam assim, ai, eu não gosto de mexer com essas coisas. Então, essas coisas. Com essas coisas. Por quê? Tem medo? Não, porque às vezes tem alguém lá que vai vir atrás de mim. Isso não tem nada a ver. É ao contrário, a gente está protegendo a pessoa, né? Então, a gente tem que ter consciência que quando a pessoa vem com medo, dentro do tratamento é tratado o medo, ela sabendo ou não. Porque senão ela não consegue nem continuar, né? Mas nada demais acontece. O máximo é ter um sonho lúcido, a pessoa fala, nossa, eu acessei minha outra vida, e não sei o que, começou a falar do sonho, mas é uma coisa boa, para ajudar no tratamento e para ajudar ela a acelerar o processo dela aqui. E assim, até uma brincadeira, assim, uma coisa engraçada, mas assim, quando começou também meu processo, na adolescência, eu ouvi isso. Se você não mexe com essas coisas, porque esses espíritos vão vir atrás de você. Eu falei, já estão vindo atrás de mim. Se eu não mexer com essas coisas, o que vai acontecer? Aí é dar mal, é dar ruim, dá ruim. Não é verdade? É verdade. Mexa com essas coisas para que os espíritos não venham te perturbar tanto. Exatamente. Mas é uma crença, né? É uma crença limitante, uma crença até popular. Ai, não pode mexer com o espírito. Gente, nós somos um espírito. Nós estamos só com o avatar aqui. Se você olha no espelho, lá no fundo do seu olho, você está vendo o seu espírito. Então não tem que ter medo. Às vezes é muito. Tem que ter medo do vivo, não do morto, né? Mas assim, as pessoas falam, nossa, eu tenho medo, mas é crença. Antigamente, o que as religiões falavam? Ai, não vai mexer com o espírito. Mas eles mexiam. Os bastidores, né? Por que queimavam as bruxas, que eram pessoas como nós, que tinha mediunidade e ajudavam as outras pessoas? Por quê? A gente não podia saber mais que eles. Hoje nós somos as bruxas, os bruxos. Exatamente. As bruxas, os bruxos. É isso que vocês estão vendo aqui, o que era a época das bruxas, dos bruxos. Era uma galera assim. E aí, aqui tá mais moderno, né? Agora tem YouTube. Mas tudo que a gente faz, a gente manipula energia, como eles manipulavam lá naquela época. Só que hoje está mais aberto isso, e nem faz tanto tempo que a gente pode falar isso abertamente. Na verdade, eu sempre falei, mas aí eu virava chacota, então eu parava de falar. Mas é isso, não muda nada, muda a época. E aí, muitos medos que as pessoas têm é porque eles foram bruxos e agora, sei lá, às vezes foram queimados na fogueira ou foram perseguidos. Então, eu tenho medo de mexer com isso, hein? Então, porque vai ligar, vai vir um gatilho mental daquela vida que eles passaram, que não foi legal. E às vezes não tá com preparo, porque a gente às vezes tem alguma pessoa, quem você falou, vira alvo de chacota, vira mesmo, porque às vezes você tem até um amigo, eu tô falando de coisa de 20 e tantos anos atrás, né? Mas já é pouco tempo, se a gente for ver, né? Muito pouco. Já tinha televisão, tecnologia, já estava se engatinhando a internet e tal, mas eu tinha uma amiga que às vezes eu comentava o que acontecia comigo, né? E ela super receptiva, tá? Não, vou te recomendar um lugar bom para você e tal, que vai ser legal para você. Me veio com um bilhete daqueles do sessão de descarrego. Esse era o lugar que para ela era bom para quem tinha essas coisas, sabe entendeu? por quê? Porque você estava doente, né? Você tinha obsessor com você. Aí você contou uma história, né? Que a pessoa foi numa benzedeira, ela falou: eu vou tirar os Exus que estão com você. Isso. Como assim? Eles estão me protegendo? Tem uma vez ainda, inclusive, eu fui e ela falou: tirei uns espíritos que estavam te perturbando, mas tem um lá fora lá que é o pior. Esse daí não vai embora nunca. Falei, e não foi até hoje. Ainda bem, que é Exu, né? Que é um guardião. Então, e as pessoas confundem o Exu, é coisa ruim, né? Não. Quando a gente faz o resgate na terapia, tem a parte de resgate de pactos, votos, contratos, magismos, e onde é? Na zona umbralina, né? Quem que vai lá? A egrégora de Santa Bárbara. Quem são? São os Exus. Como que
um bonitinho, uma bonitinha vai entrar lá e falar, dá licença, posso entrar aqui no umbral? Bate na porta, assim. Se não for Ai, incômodo. se não for incômodo, eu posso entrar? Não, os Exus, eles são um bope do umbral. Eles chegam lá com uns bichos, uns cachorros enormes e tem que ter medo, tem que dar medo, não tem jeito, senão eles não entram. Então o pessoal fala, ai, porque o Exu não é legal. Gente, o Exu, coitado, eles fazem um trabalho e ninguém tá vendo o que eles estão fazendo. Eles vão lá no umbral, na zona umbralina, eles vão ajustar isso, né? E o pessoal fica, ai, mas eu não quero saber disso. Eu falei, tá bom, não precisa saber. Mas eles fazem o trabalho. Fala um pouquinho sobre essas experiências, porque também a gente às vezes tem experiência fora do corpo, né? E é tudo muito diferente do que a gente está aqui no plano físico, né? E você às vezes faz um trabalho aqui na terapia, continua fora do corpo. Às vezes o cliente, a pessoa que te procurou, vai sair do corpo, vai ter uma percepção, chega aqui e não consegue encaixar os pontos, né? Sim. Então explica um pouco para o pessoal. Aqui a gente está fazendo o jogo de xadrez, mas a engrenagem que está lá, muitas vezes traz um significado aqui, né? Então, como é que funciona esse combo, né? Você começa a trabalhar aqui, daqui a pouco tem uma percepção ali, trouxe para cá de novo. Olha só, vou começar falando de uma coisa bem legal, e que assim, 80% das pessoas que eu atendo falam, ai, quando eu me conectei com você, quando eu marquei a minha terapia, eu já comecei a sonhar com você. Sabe o que é isso? A gente já vai se conhecendo e vai fazendo os cursos lá na outra dimensão, né? E é normal isso, é normal. E aí quando você sai do corpo, quem já teve experiência de uma projeção astral, às vezes você não quer voltar mais. Acho que é por isso que muita gente não pode sair. Porque tudo lá é tão diferente. Aqui a gente é muito denso, né? O corpo é uma coisa muito densa. Quando você sai fora do corpo, você olha e fala, gente, isso aqui é viver. Então você acaba entendendo que isso aqui não é a vida. A vida é lá, não é aqui. Aqui nós estamos num personagem. Hoje eu sou a Thaís, na outra vida eu fui um cavaleiro templário, eu era um homem, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem para resgatar, né? A gente fala resgate de fractais, mas é ajustar coisas que a gente errou em outras vidas. E é normal. O pessoal fala, ai, eu errei na outra vida e agora, né? Pensou se eu acesso uma vida minha que eu matei, né? Aí eu falo, gente, mas é normal. Naquela época era normal aquilo. A vida não tinha tanto valor como tem hoje, né? Então, as pessoas, quando tem essa experiência, é a experiência que muda tudo, Fael. Meu, a pessoa fala assim, olha, eu já saí fora do corpo, aconteceu isso, agora eu despertei que aqui não é a terceira dimensão, não é minha casa. Então, a pessoa começa a enxergar a vida de outro jeito. Pelo menos o que aconteceu comigo, tá? Então, eu comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Eu falava assim, bom, às vezes eu estava no carro, Fael, voltando para casa, quando eu trabalhava em uma empresa, eu olhava as pessoas na rua. Eu falava, caramba, eu lembrava muito daquele filme Matrix, lembra? Quando passa aquelas pessoas, um monte de gente na rua, andando. Você fala, o que será que a gente é? Será que é isso aqui? O que é a vida, né? Você começa a pensar e filosofar umas coisas, e aí quando você tem uma experiência, você tem a certeza absoluta que isso aqui não é a vida, né? Eu não sei, deve ter acontecido com você, e você deve ver isso, né, sentir isso muitas vezes, mas as pessoas, elas têm medo de ter experiência também, ó, voltou o medo lá, hein? Elas têm medo de ter experiência. Ai, mas será que quem que vai estar junto comigo? E se eu ver coisa ruim? Pode acontecer, né? Se a gente não tá numa vibração boa, você vai poder ver coisa ruim também. Mas a experiência muda tudo. E quando você sai do corpo ou tem alguma experiência dessa, de sentir o seu corpo que não é tão pesado assim, você fala, poxa, a vida realmente não é aqui. A gente não morre. Isso eu acho que se todo mundo sentisse isso, a gente, é claro, quando a pessoa morre da família, ou de qualquer pessoa que você gosta, vai ficar aquele buraco, porque você estava aqui com ela, você estava vivendo a sua vida aqui. Mas eu acho que ajuda até a ajustar isso mentalmente, psicologicamente. Você sabe que tem uma continuidade e que às vezes a gente até consegue se comunicar, né? Saindo fora do corpo, ou de repente indo em algum lugar que as pessoas conseguem conectar, muitas vezes, psicografia, por exemplo. As pessoas conseguem dar mensagens, fazer uma terapia de resgate. Às vezes, na minha terapia, se for permitido, alguém da família pode falar algumas coisas. Então, alguns momentos aconteceu isso, tá?
de pai, de avô, ouvir falar algumas coisas, se for permitido, né? Então, eu acho interessante a gente falar de outra dimensão, e eu acho legal todo mundo estudar mais para entender que isso aqui não é a vida real. A vida real é lá. E você falou, eu me lembrei de 2 dias atrás, aconteceu uma experiência bem legal comigo. E vai entrar nessa sintonia que você falou. Você trabalha com esse aspecto, né? Você está todo dia lidando com isso, eu também. É todo dia, Sim, não tem folga. O trabalho é todo dia, você todo dia tem que lidar com a sim, espiritualidade, eu também, né? E não é só aqui, é nos bastidores, você também nos bastidores, você tá descansando, você tá trabalhando e tudo mais. Então eu tive uma projeção muito legal, tava com um eixo muito legal, assim, diferente. Ele tinha uma energia acobreada, era tipo um cobre plasmado, ele tinha um formato diferente. Eu, ele falou 300 vezes como era o nome dele, da linha. sim. E ele falou: "Você não vai lembrar". E ele não falava, quando eu chegava perto dele, emitia, Sim, né? é mental, É né? mental. Eu falei: "Não, vou lembrar, né? É, claro que eu vou lembrar, Aham. tantas vezes, né?" E até agora eu não consigo lembrar. Pois é. E eu tô querendo lembrar, mas acho que não é E pra lembrar, agora? entendeu? Então a mesma coisa acontece. Às vezes a pessoa se frustra com um negocinho, mas assim, a experiência foi muito legal e eu só não lembro como é o nome, Mas entendeu? para você ver, aconteceu isso, eu fiz até um vídeo no meu canal uma vez, que eu estava testando a lei da atração. Eu falei: "Bom, eu quero ganhar na loteria". Ué, tudo pode, não é? Então, vamos testar. E aí, antes de falar qualquer coisa, Rafael, eu testo em mim, porque se você não testa, você vai falar coisa que você não sabe o que tá falando. Como ganhar na loteria 1 Isso, milhão sem ter ganho 1 né? milhão, né? Mas olha o que eu fiz, mas eu cometi erros aí, hein, vou te falar depois. Bom, né, treinei, eu falei: "Eu quero sonhar comigo falando os números da loteria", né. Tá bom. Aí eu sonhei, eu falando comigo no sonho. E aí eu comecei a falar os 3 primeiros números. Tal, 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 e aí não falava o resto. Eu falava: "Fala, Thaís", o resto dos números. E aí começava e não terminava, começava e não terminava. Daí eu falei assim no sonho, eu comigo: "Então eu vou falar, anota aí". A hora que eu fui falar os números, eu acordei. Rafael, você não tem noção como eu fiquei frustrada. Eu não acredito. E aí eu falei: "Não é possível". E eu anotei os 2, 3 números que eu ouvi. Tá, tudo bem. Aí eu joguei na loteria. Aí eu ganhei na loteria, só que eu não pedi o quanto, né. E eu ganhei lá R$ 480, só que eu fiquei contente já, porque eu quase olha só, faltava o resto. Mas você vê, tem coisas que a gente não pode saber, porque às vezes, se eu ganhasse na loteria, eu não estaria aqui tratando as pessoas hoje, concorda? Pode ser, viu? Pode ser. É. Mesma coisa com você. Às vezes você não pode saber quem é o Exu que você estava lá, entendeu? Pode ser que uma hora ele vai se apresentar para você, mas pode ser que não seja a hora. Ele Pode ser que já ele tá o tempo todo me cercando esses dias então, aí, só que não fala ele quem não é. então, mas é uma coisa boa. Mas fala assim pra galera espiritual: "Eu continuo trabalhando, pode dar o número da loteria". Pode dar, eu vou ajudar mais gente. Eu vou continuar, fica tranquilo. Mas você sabe que eu liguei isso, eu falei: "Não, não é possível". Então, alguma coisa tem. Que tava eu tinha até um caderno do meu lado, tá, na cama, porque eu falei: "Uma hora eu vou sonhar". E fui testando, eu fui, né, antes de dormir, eu falava: eu quero sonhar comigo falando". E eu sonhei, só que eu 3 números. acordei, eu peguei os 3 primeiros números. Nessa hora dá vontade de dormir pra pegar a segunda parte Não, de novo, eu né? falei: "Não, eu vou dormir. Gente, vou ter que", eu ficava assim: "Não, eu tenho que voltar nesse sonho", porque às vezes eu durmo e todo mundo, né, volta, continua, você sabe, uma vez a gente Volta a que segunda continuou, parte, é. continuou o sonho. Eu falei: "Nossa, será que não dá para fazer isso?". Mas não consegui, Fael. Mas tudo bem, deu certo as técnicas, a técnica dá certo, mas também tem a questão do merecimento daquilo, né. Ah, será que é para ela, será que tá dentro do plano dela? Isso. Porque pode ser, você ganha lá milhões, o que que você vai fazer? Você vai sumir no mundo, né. Hoje em dia, ó, tô falando, continua aqui, viu? Vocês não ligam pra isso não. Pode dar. Depois vocês vão, não tem problema, eu continuo, a gente vai Mas pode ajudando, viajar mas também. pode viajar também, né. Um É pouquinho, né? difícil. Pai, eu falei assim, eu falo pro Leandro: "Viagem, é assim, você tem que pegar na minha agenda, porque
essa trabalho com espiritualidade é aquilo que você falou. Não tem tempo. Eu trabalho de domingo a domingo, como você, né? Às vezes a gente trabalha dormindo. Então, a gente claro que é um trabalho, quem é responsável realmente para entregar tudo direitinho, tem que seguir algumas regras, não tem jeito, né? Então eu falei, bom, eu acho que foi isso, então, que, não, que eu não ganhei na loteria. Mas eu fiquei feliz já de ganhar lá os R$ 480, né? Não, então, já dá para fazer alguma coisa, né? É. Ano passado a gente estava fazendo um trabalho tão intenso aqui e tal, aqui, terapias e tal. A Gabi também tava, a Mi, que às vezes eu falava, mas parece que eu nem fui embora. Sabe? Você parece que você não foi embora, não dormiu, você tá uma É muito constante. doido, não é? Não é doido? É doido. Eu não sei, eu percebi que o tempo passa muito mais rápido depois que eu comecei a trabalhar com terapia. Muito mais rápido. A gente até se perde, fala, nossa, hoje é sexta, né? Então é uma coisa muito doida, porque a gente fica um pouco lá, um pouco cá, né? E lá não tem tempo e espaço. E aqui tem, né? Então, mas é interessante esse trabalho é muito interessante, é muito importante, porque tem muita gente que tá precisando de ajuda espiritual e acha às vezes que é só da matéria e não é. Às vezes não é da matéria, às vezes é a ajuda espiritual e muda a vida da pessoa assim. Eu tenho vários depoimentos, eu acho tão legal, o depoimento que é legal, né, das pessoas. A pessoa fala: "Nossa, mudou minha vida, mudou a vida do meu filho. Aqui dentro tá com outro ambiente". É isso que move a gente, eu acho, tá, Rafael? Inclusive, aqui tem várias histórias canalizadas. Daqui a pouco a gente dá uma... Olha aqui, ó, pessoal, as imagens, essa aqui de histórias canalizadas. Tem várias imagens muito legais nesse livro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Tem reflexões aqui, né? Os capítulos, inclusive abri aqui o capítulo 1, chama O Peso das Escolhas, ó. O que sua alma sabe que você ainda não entendeu. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso.